Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos ouvir mais um áudio que mandaram para mim no WhatsApp, que está na descrição do YouTube. Se você quiser mandar seu áudio, está na descrição do YouTube um link para o WhatsApp, onde você pode mandar o seu áudio de até 15 minutos. Só começa falando seu nome, de onde é e manda um áudio inteiro ali, tá bom? Pode falar seu relato da sua vivência na Corporação Mórmon, que você viveu lá, crise de fé, ou o que você quiser falar sobre isso. Tenho certeza que as pessoas vão gostar de ouvir. Vou colocar no podcast o seu áudio e vou deixar as minhas considerações também, tá certo? Então, vamos soltar mais um então. Vamos lá. Olá, Paulo. Olá a todos que são inscritos do canal Mórmon Uma Ova. Meu nome é Josimar Sikorski, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e atualmente moro em Portugal. Falando um pouco sobre a minha história de vida dentro da Igreja Mórmon, eu conheci a igreja quando eu tinha 10 anos de idade, atualmente tenho 35 anos e há cerca de 5 anos eu estou afastado da igreja. Mas quais foram os meus motivos de eu ter saído da Igreja Mórmon? O principal deles foi a questão da Igreja Mórmon ela ter aquela certa pretensão em se autoafirmar ser a única igreja de Cristo neste mundo, nesta face da terra. Sendo que nós sabemos, à medida que vamos conhecendo a Igreja Mórmon e as demais religiões, denominações, enfim, todas elas falam um pouco sobre Cristo, sobre a vida dele, o quanto ele é importante para cada religião. Mas a maior pretensão, além da Igreja Mórmon, fala que ela é a única igreja de Cristo a ter a capacidade e o poder de levar as pessoas à exaltação na visão da Igreja Mórmon, né? Mas de ela falar que ela é a única que tem o Evangelho de Cristo verdadeiro, que tem a plenitude do Evangelho, enfim, todas aquelas coisas que nós ouvimos durante anos e anos e anos. E como nós sabemos, as religiões em si, elas carregam um pouco da verdade do Evangelho de Cristo. Então, no meu ponto de vista, atualmente, eu não identifico nenhuma religião que de fato ela tenha, né, aquela representatividade única da Igreja de Cristo. Todas vão falar um pouco sobre a vida de Cristo. Então, no meu ponto de vista, cada um tem, digamos, a sua liberdade para querer seguir uma religião ou não, ou simplesmente não seguir nenhuma religião, sabe? Então, após a minha saída da Igreja Mórmon, eu não procurei nenhuma igreja, não busquei me apegar a alguma religião, mas eu acredito que de alguma forma Deus e Jesus, eles sabem das minhas necessidades, sabem das coisas que eu preciso na minha vida, sabem das minhas dificuldades, dos meus desafios diários, enfim. E por hora é isso que eu penso atualmente. E durante toda a minha vida dentro da Igreja Mórmon, eu tinha esses questionamentos, né, dessa suposta pretensão da Igreja Mórmon. E à medida que fui crescendo, me desenvolvendo, enfim, conforme eu falei antes, né, eu conheci a Igreja Mórmon quando eu tinha 10 anos de idade, então passei pela classe da primária, depois entrei nos rapazes, servi missão, voltei da missão, cumpri com alguns chamados dentro da igreja. Não foram chamados de liderança, mas foram chamados que me ajudaram a enxergar um pouco melhor como as coisas funcionam dentro da Igreja Mórmon. E entrei nesse dilema, sabe?
digamos, espiritual e de autoquestionamento. Se de fato a Igreja Mórmon ela tem esse estigma, ela tem essa característica de se autoafirmar ser a única Igreja de Cristo. E não tem de jeito nenhum. Claro que eu respeito quem ainda continua indo, quem ainda tem um testemunho de que ela é a única igreja verdadeira. Eu super respeito isso. E além dessa questão desse meu alto dilema em ter esse questionamento de que a igreja Mórmon é a única igreja verdadeira, enfim, e por aí vai, eu pude perceber o quanto você é julgado se você fala que discorda de algum ponto de vista da igreja. Eu não vou dizer que eu fui perseguido, não. Pelo contrário. Eu só fui, digamos assim, mas você não pode pensar assim, porque está errado, enfim, tal. Mas pelo fato de você discordar, não quer dizer que você é contra aquilo. Eu entendo nesse ponto de vista. Mas à medida que eu fui me auto-questionando sobre as coisas que a Igreja Mórmon ensina, fui vendo o quanto as pessoas, aquelas pessoas alienadas à Igreja Mórmon, enfim, né, elas tomam aquilo como verdade absoluta para elas. E a gente sabe que não existe uma verdade absoluta em relação às coisas espirituais, às coisas de Deus, às coisas de Jesus Cristo, enfim. Tanto é que nós sabemos que Cristo, ele não foi religião, ele não foi placa, não foi edifício, não foi nada disso. Claro, nós sabemos que ele tem uma importância histórica, com certeza, e espiritual também, mas Cristo, ele não foi isso. Ele foi uma pessoa que veio para cá com um propósito de nos deixar ensinamentos e que esses ensinamentos nos dessem a oportunidade de sermos pessoas melhores. É o que eu entendo atualmente. Apesar de não seguir nenhuma religião atualmente. Mas é o que eu penso neste momento. E por hora é isso, Paulo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o meu relato. Também eu poderia falar algumas experiências que eu tive dentro da Igreja Mórmon, mas não convém neste momento. Mas eu acredito que para aqueles que estão fora da igreja, que não vão mais, enfim, talvez compreendam um pouco daquilo que eu estou falando, né, das experiências, das convivências que tivemos dentro da Igreja Mórmon. E o que importa neste momento para nós que não estamos indo mais é tomávamos como lição que não existe uma só verdade, não existe aquela questão de uma religião ela ser a única verdadeira. No meu ponto de vista, isso hoje em dia não cola mais. Mas vá quem se sinta bem. E por hora é isso, Paulo. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. E no mais é isso. Desejo a você e a todos nós inscritos do canal as bênçãos de Deus para nós e que a nossa corrente do bem continue se fortalecendo cada vez mais. E agradeço o espaço e a oportunidade de falar um pouco sobre mim e sobre as coisas da Igreja Mórmon no meu ponto de vista. E assim, esperamos que demais participantes deem seus relatos e falem um pouco mais sobre os seus pontos de vista sobre a Igreja Mórmon. E por hora é isso. Um abraço, Paulo, um abraço a todos e até a próxima. Falou, obrigado.
Muito obrigado por ter enviado seu áudio, mais uma excelente percepção junto com a sua história. Eu sempre agradeço por mandar um pouquinho da história da sua vida, eu falo isso para todo mundo porque é bacana. E ao mesmo tempo que você vai falando essas coisas, como eu sempre falo, as pessoas vão se identificando quem está ouvindo aí do outro lado, né? E uma coisa interessante que você falou, que eu quero comentar, porque muita gente que sai da corporação Mormon, e a gente entende tudo o que acontece com elas depois disso, pode virar ateu, não acreditar mais em nada, espiritualista, ou continuar indo em alguma outra igreja, evangélica, sei lá, qualquer coisa que ela queira fazer da vida dela, seguir ou acreditar. E tá tudo bem, porque depois de um banho de vida da corporação Mormon, quando você sai, muitas vezes a sua cabeça muda para várias direções. Mas o interessante de tudo isso é que são direções que você controla. Esse é o bacana. E você falou aí no seu relato que você não acredita que a verdade, por exemplo, esteja num lugar só e não existe só um lugar com a verdade. E, por exemplo, acredito que você é uma pessoa que ainda acredita em Deus, Jesus Cristo, e tá tudo bem. Muita gente que sai da corporação Mormon continua acreditando em Deus, Jesus Cristo, as histórias de Cristo como um exemplo bom a ser seguido. E isso é bacana, isso é uma coisa importante. Você seguir a sua própria essência do que você acredita. É aí que eu quero chegar. Então, te parabenizo pelas suas decisões. A decisão principal, né, de você questionar onde você estava. E eu sei que muita coisa a gente vai encontrando pelo caminho, que deixa a gente triste, chateado, entra naquela tal de crise de fé, que a gente dá o nome aqui disso, que é você estar descobrindo coisas que não te falaram lá dentro. Essa é uma parte que dói bastante. Mas é isso, é seguir para frente agora, é um progresso de vida, é uma maneira diferente de se viver. Muitas têm até que reaprender a sociabilizar, porque seus contatos são todos da igreja, então tem toda uma mudança. Mas resumindo, você explicou bem a sua história e foi colocando ali o resultado do que foi acontecendo na sua vida. Então você explicou muito bem ao mesmo tempo que você foi relatando, né? Então tá de bom tamanho e tenho certeza que muita gente, quem tiver no YouTube ou quiser comentar, manda ela para mim no Instagram, que às vezes você tá no Spotify, Google Podcast, manda uma mensagem para mim no Instagram do que você achou do relato de hoje. E se você já tá no YouTube, também comente, tá? Vai ser legal para ver o que você tem a dizer sobre esse relato aí, que eu gostei muito também. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.